A cada dia que passa, nós somos surpreendidos com fatos que, como um avalanche, vêm e numa bola de neve, provocando o aumento das tensões, da perplexidade e das nossas preocupações numa hora muito grave do país, não apenas de uma crise política de dimensões inimagináveis, uma crise de valores reconhecida por grande parte da sociedade brasileira e agora agravado ainda pelo início na Câmara dos Deputados da análise da representação de um processo de impeachment com a presidente da República, Dilma Rousseff. Ontem, como foi falado aqui pelo senador Caiado, o vice-presidente Michel Temer, numa carta de desabafo, mostrou um lado do poder desconhecido dos cidadãos, que é o relacionamento de duas autoridades que deveriam compartilhar com harmonia, em benefício do país, o destino da nossa nação, uma nação tão respeitada, tão amada no mundo inteiro. Então, o que se viu é que não há, pelo menos, solidariedade e, em alguma medida, até respeito nesse relacionamento. Não me cabe aqui examinar o mérito disso, porque não sou parte. Eu penso que as autoridades que têm o protagonismo nesse processo é que têm de explicar à nação o que de fato está acontecendo. Por que o vice-presidente da República não é chamado a receber um homólogo seu, o vice-presidente dos Estados Unidos? Então, mesmo que isso seja um desabafo e um acerto de contas público numa hora grave do país, é preciso também avaliar o que isso impacta negativamente no andamento da governança do país, da transparência, da gestão e também das boas relações internas. E aí pode-se perceber e avaliar que talvez a origem da crise esteja exatamente no processo do exercício da liderança política do nosso país. A propósito, veja só, na quinta-feira, em Porto Alegre, a revista Voto promoverá um debate sob o título O papel do líder nos dias atuais. O papel do líder nos dias atuais. E quem vai falar sobre isso será exatamente o vice-presidente Michel Temer, que estará em Porto Alegre com essa missão a convite da jornalista Karen Miscolin. Talvez esse seja o evento político no Rio Grande do Sul, pós as eleições, mais importante por conta exatamente do momento que nós estamos vivendo. E queria dizer que a crise política reflete sobre a população brasileira de modo acelerado, de modo perverso, de modo perigoso, porque quem está pagando a conta pela inflação elevada é a classe mais pobre da população. A inflação alta, o índice de preços ao consumidor, classe 1, medido pela Fundação Getúlio Vargas e que avalia o impacto da inflação para quem recebe, senador Capiberibe, entre 1 e 2,5 salários mínimos, acumulou uma alta nessa faixa de 1 a 2,5 salários mínimos de 10,40%, melhor, 11%. 10,45%, 10,45% são 11% no ano de janeiro a novembro e de 11,22% nos últimos 12 meses. Inflação alta corrói o poder aquisitivo dos assalariados, dos trabalhadores. São percentuais muito acima da meta da inflação estipulada pelo governo em 4,5%, com margem de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Os impactos negativos da inflação alta sobre o consumo, inclusive dos alimentos e, sobretudo, em relação a eles, são enormes. São, por isso, números extremamente preocupantes até do ponto de vista social. A carestia que atinge a todos afeta, sobretudo, os mais pobres, como eu disse, nesse pronunciamento. Quem tem menor renda são os que mais sofrem com a inflação, pois quanto maior a inflação, menor as chances de consumir hoje o que consumia ontem,
Em meio à recessão, os brasileiros já falam em trocar o famoso e tradicional peru de Natal por um frango de Natal. E isto tudo por conta do poder aquisitivo, avaliação do seu bolso, da sua capacidade financeira e da compra do produto mais barato. E um estudo internacional feito por uma empresa inglesa mostra que 50% dos entrevistados pensam em modificar o consumo de produtos para gastar menos nas celebrações de fim de ano. Nos supermercados, aliás, o quilo do peru de Natal está sendo vendido em média por R$ 15. Já o quilo do frango, mesmo com a elevação de preço, está custando R$ 6, menos da metade. Como disse o ex-presidente do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, abre aspas, a inflação é como se fosse um imposto que cobra ônus maior para os mais pobres, fecha aspas. Quem tem maior renda tem maior chance de se proteger de uma crise como a que está vivendo todo o país, mas os mais frágeis têm maior vulnerabilidade desse enfrentamento, até porque estão na margem de risco de perder o seu patrimônio maior, que é o seu emprego. Os produtos e serviços consumidos pelas famílias de menor renda e menor poder aquisitivo seguem também em alta. Produtos como carne, batata, tomate, cebola estão mais caros. Muitos são produtos insubstituíveis. Aposentados e desempregados estão tendo que abrir mão de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, para conseguir manter o básico, o essencial da sua cesta de consumo. O carrinho do supermercado, que antes ficava cheio, foi tocado agora por uma cestinha de supermercado. A inflação, usada como referência para a correção dos preços e valores contratuais, como é o caso do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, também segue aumentando. Esse indicador, que serve como indexador das dívidas dos estados com a União, acumulou no ano de janeiro a novembro alta de 10,21% e em 12 meses 10,64%. Portanto, nós estamos numa situação extremamente delicada e, sobretudo, preocupante, porque afeta a camada mais pobre da população, a que mais precisa assegurar a estabilidade. Por isso, a importância de combater a inflação, evitar que ela continue aumentando a pobreza e reduzindo, porque essa inflação está consumindo, senadora Fátima, senador Capiberibe, senador Mó, está consumindo aquele benefício que, por exemplo, Bolsa Família assegurava às camadas mais pobres da população. Então, também sobre esse aspecto, o governo deveria ter uma atenção redobrada, porque está matando aquele programa que é cantado em prosa e verso como um grande problema, um programa de alcance social, e nós reconhecemos que o é. Por isso, a importância de combater a inflação, reduzindo e estimulando as famílias a... E o Christopher Albert Sims, economista norte-americano, premiado com o Nobel da Economia, declarou: a política monetária pode trazer a inflação para baixo no curto prazo, mas se não há política fiscal, arrecadação versus gastos do governo, apoiando, não funciona permanentemente. Ou seja, não adianta, e eu também fico alarmada agora, que muitos governos estaduais, como o governo federal, quando tenta recriar a CPMF, busca de novo no imposto, aumentar o imposto para fazer equilíbrio das suas contas. De novo, a população vai pagar a conta da ineficiência, dos equívocos graves, do gasto desnecessário, da gastança desenfreada em nome de interesses políticos eleitorais. Então, nós temos que ver como vamos aplacar e como vamos respeitar, sobretudo, a lei de responsabilidade fiscal. Peço Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, sei que o senador está aguardando, mas eu vou terminar porque tenho ainda uma página e meia para ler. Como sabem, a situação dos estados também é preocupante. No Rio Grande do Sul, enfrenta uma grave crise financeira. O endividamento segue crescente. Por isso, apresentei uma proposta legislativa, a PEC 22/2014, para abater das dívidas de estados e municípios com a União os créditos fiscais Me refiro, senadora Fátima,
aos créditos que os estados e municípios exportadores têm com a famosa Lei Candir. É um crédito que os estados têm e que a União não resgata e não indeniza. De outra forma, a União executa draconianamente quando o Estado não paga as parcelas decorrentes da sua dívida com a União, estados e municípios, claro, que são devedores. O que propõe essa minha PEC é simplesmente um acerto de contas entre o crédito que os estados credores têm da Lei Candir e o débito que temos com a lei, o contrato da dívida. Ora, é muito simples, é evidente que o que os estados e municípios têm com a União, a dívida é maior do que esse crédito. Então, ainda assim, não haverá. É uma questão contábil, não é uma questão de emissão de recursos ou de moeda. A inflação elevada afeta, portanto, a todos, pois impacta nas dívidas públicas e combater a inflação é, por isso, uma forma de estancar, ainda que indiretamente, a sangria dos recursos estaduais. A crise que vivemos hoje reforça que as decisões do Executivo Federal ou do Governo Federal afetam a vida das pessoas na esfera municipal e estadual. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode se alastrar para outros estados da federação. Veja que o estado mais rico da federação, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que é do norte, do Amapá, o estado mais rico da federação, São Paulo, metade das prefeituras paulistas vão fechar as contas no vermelho. O que sobra para outros estados sem o mesmo poder econômico que tem São Paulo? Então, nós temos que voltar à agenda federativa, esquecida em nome desta crise, que agora engalfinha o Senado, a Câmara e o Nós precisamos, com a brevidade possível, retomar a agenda federativa, porque os estados e municípios estão sufocados em relação a essa distorção na Federação Brasileira, com a União ainda concentrando a maior parte da receita e estados e municípios, o que lhe resta, os chamados primos pobres e os primos remediados, no caso os estados, e os primos pobres, os municípios. Eu tenho, como senadora municipalista, o dever aqui de defender os municípios. Tenho a convicção que todos os senadores aqui ou foram prefeitos, ou tiveram contato, ou recebem os prefeitos dos seus estados, dos seus municípios, e sabem que o problema é geral, não é específico do Rio Grande ou agora de São Paulo, mas é de todo município brasileiro. Mesmo os grandes, São Paulo é o município mais endividado do país, que o diga o prefeito Fernando Haddad. Então, nós temos que continuar a retomar essa agenda federativa, sob pena de nós criarmos ainda mais uma crise adicional àquela que já estamos vivendo, política, econômica, financeira, e uma crise moral e de valores. Uma crise também federativa. Muito obrigada, senhora presidente.